Pedimos ao Grande Espírito, à Grande Mãe, né? Pedimos e agradecemos por esse momento, por esse encontro. Que os mestres e mestras, né, sábios e sábias da sabedoria nos tragam insights, nos tragam inspirações, nos facilite o conhecimento e o entendimento da verdade. Axé, arro, alegrias. Então, hoje estamos dando início, né, com esse livrinho aqui, né, A Hora de Crescer Interiormente, o Mito de Hércules, ou seja, os 12 Trabalhos de Hércules, do José Trigueirinho Neto, né, um grande instrutor também, brasileiro, né, teve, fez e ainda tem, né, deixou um legado no que chama Figueira, hoje em Minas Gerais, ali perto de Três Corações, naquela região de Três Corações ali. Trabalho bom desse instrutor aí. Como eu já falei algumas vezes, né, ele foi guiado pelo PIB, né? Durante mais de 21 anos ele não sabia, depois ficou sabendo, né, quando ele teve a oportunidade de encontrar pessoalmente com o PIB, aí ele percebeu que quem sempre inspirou ele era o eu superior do PIB, né? Nossa, é só para ter um resumo para ver que nós estamos dentro de uma mesma linha, né, de, de seres, né, de seres instrutores. Só que o Trigueirinho ele amplia muito mais, ele traz toda uma vertente dos intraterrenos, né? Então, ele tem todo um trabalho, acho que ele tem quase 100 livros escritos durante esses 30 anos aí. Esses livrinhos aqui são os primeiros dele, né? Esse daqui e mais um, A Nossas Vidas nos Sonhos, são quando ele ainda estava escrevendo, era mais a mente intelectual dele, né? Escrevendo, né? Lógico, tudo conhecimento armazenado, tá? Mas depois quando ele começa a escrever sobre os intraterrenos, aí você percebe que daí ele já está numa outra conexão, num outro patamar, e aí já é um processo mais transcendente, mais intuitivo. Mas esse livrinho aqui, apesar de ter uns 30 anos, que já foi escrito, eu acho que é isso mesmo. Deixa eu ver aqui, essa edição aqui é de 89, tem mais de 30 anos. Então, mas é bem interessante, porque essas etapas, né, que ele traz dentro do mito de Hércules são etapas da nossa evolução para toda a humanidade, né, para todos os seres que estão encarnados, vai passar por essas etapas, ou já passou por algumas, ou está passando, né? Lembrar que essas etapas não são estanques, ou seja, elas não são quadradinhas. Às vezes você está passando por uma etapa, você pode estar passando por várias etapas ao mesmo tempo, né? Mas enquanto você não supera, né, ou realmente adquire um aprendizado dentro de determinadas etapas evolutivas, vamos falar assim, você não consegue passar adiante, né? Então, a importância às vezes de ter um conhecimento dessas etapas e saber quais são essas etapas, de que forma elas se apresentam para nós, é um facilitador, tanto para a gente se olhar, né, servir de espelho, como também para a gente estar olhando, né, como é que está a nossa própria caminhada, ou às vezes recordar também algumas coisas que a gente pode estar deixando para trás, né, dentro da nossa caminhada. É isso, né? O livrinho é simples, o texto é bem explicativo, né? Então, é bastante facilidade, mas nem por isso é de menor importância, né? Eu diria que é de suma importância, né? Por isso que eu dei essa retornada aqui, saímos um pouquinho do Bibi, né? Para dar um descanso mental aí, depois a gente retoma o Bibi de novo, tá bom? Ou, se eu achar um outro autor aí que eu acho que é interessante para o nosso grupo de estudo, também posso estar trazendo, né? Como eu disse, esse livrinho aqui não apareceu do nada, né? Eu tive um sonho,
um sonho e nesse sonho é até engraçado porque eu não há muitos anos que eu não leio Trigueirinho, né? Há 30 anos atrás eu até fui lá na Figueira, uma vez fiquei 15 dias, depois fiquei mais 15 dias lá nas minhas férias, mas depois não mais, né? Mas continuei lendo o livro. Isso tem uns 30 anos, acho que eu li mais uns 5 anos. Eu li quase todos os livros dele, mas bem lá atrás, já faz mais de 20 anos, né? E aí eu tive um sonho com ele, tive um sonho, estava no quarto, ele estava lá, ele estava mais jovem do que... Lógico que ele morreu, foi em 2018, né? Ele já estava velhinho também, barbinha, mas a barba ainda tinha, era grisalha, mas tinha bastante parte preta, ele devia estar com 50 e pouco, menos de 60 ali. E aí, e aí dentro desse sonho, né, tem ali, ele fala assim, não, eu preciso reler esse livro, ou ele, ou eu, agora já não lembro mais muito detalhe, né, mas eu escrevi. E aí, era 2 livros, né? Um dos livros era esse daqui, né? Eu falei, Hora de Crescer Interiormente. Eu falei, e o outro livro eu não consegui trazer na memória, mas eu lembro que eu peguei os livros dentro desse quarto, o livro já estava todo todo esbagaçado já de tanto manuseio, né? Mas é isso. Então aí eu reli, li, aí me veio essa inspiração de trazer aqui para o nosso grupo aí. Só para vocês terem uma ideia de como veio, né? Pode ser, pode ser que o grande espírito inspirou para isso, não sei, mas vamos em frente, né? De qualquer forma é importante. Então, ah, vocês, eu acho que a maioria já sabe, né? Hércules, todo mundo já ouviu falar, já saiu filme, já saiu desenho, né? Faz parte da mitologia grega. A mitologia grega é muito rica, né? Dentro da mitologia ocidental, é uma da mais rica, né? Coloca todo o panteão, Zeus, Hera, Vênus, Afrodite, aí vai, né? É rico, né? Eu também no passado eu estudei, né? Eu fiz eu fiz especialização em Jung e aí tive que estudar, né? Tem 3 volumes de um autor chamado Runito Brandão, né? Para quem não conhece, esse é a Bíblia dos junguianos para mitos gregos, né? São 3 volumes lá que está bem explicadinho, detalhes por detalhes. Então, para quem gosta, né? Eu já tive a minha fase, né? Eu já tive essa fase. Então, para mim hoje é importante já pegar assim e trazer, né? Mas eu já tive a minha fase de ficar em cima dos mitos, entender essas coisas todas. Não que isso é irrelevante, né? Mas isso são etapas e é importante dentro do processo de cada um, né? Está estudando determinado assunto ou não. É isso. Tá, então, quem que é Hércules, né? Hércules, ele é filho de Zeus, né? Zeus, acho que todo mundo sabe, Zeus era o chefe lá do Olimpo, né? Dentro do panteão grego, Zeus é o líder, né? É o chefe, é o gerente, é dono, né? Ele é o que cuida de todos os outros deuses e deusas, né? E dentro dessa mitologia, ele também, né? Assim, eu estou falando um mito básico, né? Sem julgar o mito, porque o mito sempre tem a parte que a gente pega, que é mais concreta, e tem a parte transcendente, né? Mas dentro dessa recapitulação mais concreta, né? Zeus, ele gostava de pegar as mulheres humanas, né? Pegar que eu falo assim, ter relações sexuais, ele achava uma lá bonita, lógico que a gente pode interpretar isso de outras maneiras, né? Mas o mito contado mais basicão é isso. Então ele tinha lá uma mortal chamada Alquimena, né? Que era uma rainha, mulher de um rei, não sei se era anfitrião, agora eu não lembro mais. E aí ele se interessou por ela e aí ele se metaforzeia, né? Ele toma a aparência do próprio rei e vai lá e tem relações com ela, né? Tem relações sexuais com ela e dessas relações, assim, vou encurtar o mito, né? Mas só para vocês terem uma ideia do que e dessa aí nasce Hércules, né? Aí nasce Hércules, aí Zeus também tinha uma esposa chamada que era uma deusa, era super poderosa também, e ela estava sempre brava com
com todas as mulheres que seus, né, tinha relações, aquela coisa toda, e daí ela perseguiu Hércules. Então, toda a história de Hércules faz parte desse, né? A nemesis dele, ou seja, a força contrária está sempre batendo nele, era Hera, né? Então, ela está sempre, né, tentando matá-lo, tentando prová-lo ou depreciá-lo para que ele caia no esquecimento, né? E aí que surge todos esses trabalhos, aí é que surgem os trabalhos de Hércules, porque daí ele se coloca à disposição de um rei, aí Hera pega e, né, influencia mentalmente esse rei para que ele dê trabalhos para ele considerados impossíveis, né? Então ele dá esses trabalhos impossíveis, entre aspas, né, porque ele consegue realizar, e, e aí segue-se a história, né? E ele vai, e aí em cada etapa desse daí, né, o Trigueirinho e outros autores também, né, o Djalma, o próprio Pibi também, né, eles eles vão mostrando a etapa evolucionária da humanidade ou de um indivíduo, né? A gente pode pegar isso também individualmente, estar se olhando ali, de como isso vai se sucedendo, né? E o simbolismo de cada personagem, de cada coisa que vai aparecendo dentro dessas etapas que ele tá superando. Então, até esse foi só uma pincelada para ter uma ideia, né? Para a gente não falar. E eu não vou fazer uma leitura desde o iniciozinho, tá? Eu já vou partir direto para o capítulo que é As Éguas Devoradoras de Homem, tá? Página 27. Mas eu acho importante, tem umas 4, 5 páginas que antecede, né? Que é o próprio Trigueirinho falando e comentando sobre Hércules, e sobre esses mitos, sobre essa, essa possibilidade de você tá tendo esse olhar de transcendência sobre o próprio mito. Então, eu acho importante, né, cada um depois dar uma lidinha, né, porque senão fica todo muito mastigadinho, né, a gente precisa quebrar um pouquinho essa coisa, ir lá e ler também, né, dar uma olhada, né, senão fica muito, como é que fala? Fica só eu colocando, né, e a gente precisa fazer um esforçozinho. Então, são meia dúziazinha de página lá antes para ler, e eu acho importante essa leitura. Tá bom? Então a gente vai começar direto aqui, né, sobre as éguas devoradoras de homem. O que seria isso então, né? Então vamos vamos fazendo uma leitura, e aí quem quiser acompanhar, acompanha, ou assim, mas não vou fazer uma leitura talvez daquela tchum, 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 igual faço com o Pibi. Vou fazer uma leitura para a gente ir pegando os tópicos principais e estar refletindo sobre eles, tá bom? Diante da alma de Hércules, o primeiro grande portal está aberto. Desafiante, a voz do instrutor incita-o a seguir adiante o que entre no caminho, para que entre no caminho. Isso significa início de uma nova série de encarnações sobre a Terra, após tantas outras de obscuridades em nível semiconsciente. Agora um novo ciclo começa, com Hércules já desperto para a evolução. O herói precipita-se com coragem, sem esconder uma vaidosa confiança e a certeza de sair-se bem, né? É como todos nós aqui, né? A gente passa por várias encarnações, né? Semi-consciente ou quase nada consciente, só existindo, até que chega a hora que a gente começa a despertar. Aí começa a despertar e começa a procurar caminhos, né? Umbanda, kardecismo, ayahuasca, religiões, e aí vai. Grupos, né? Igual estamos aqui nós, nesse grupo aqui estudando, né? Isso também já mostra um pouco que a gente já está, pelo menos, numa etapa um pouquinho mais adiantada, né? Nas pantanosas terras além do portal, um estranho ser, temido por todos, exerce grande poder. É perigoso caminhar por ali, uma vez que tal ser poderoso cria cavalos e éguas selvagens extremamente violentos. Todos temem esses animais porque dizimam o que vem pela frente, não poupando nem mesmo pessoas. Eles matam e destroem todo o trabalho realizado com esforço humano,
As crias desses animais nascem mais fortes, selvagens, mas aquele Senhor nada faz para que elas diminuam esse ritmo agressivo, né? Quando Hércules entra nessa encarnação, ou seja, ele encarnou, né? Ele nasceu, né? Primeira de uma série que vai identificar com certos aspectos da matéria mais densa, o instrutor o encarrega de capturar as éguas e de pôr fim àqueles malefícios, atos maléficos. A ordem que ele recebe é de libertar aquela terra e de que neles vivem, né? Esse instrutor que ele fala é um instrutor interno, né? No caso aqui, a própria alma, né? Porque o eu superior depende do nível que você está, né? A própria alma, como ela está num nível mais elevado em relação à personalidade, ela pode ser o seu instrutor interno. Se você já está no nível mais adiantado, aí teria o instrutor da própria alma, né? Aí sim que seria aquilo que a gente vai chamar de eu superior. Trigueirinho, acho que ele chama de regente, né? Ele chama a alma de mônada e o eu superior, assim, dentro daquela filosofia de Paul Bruto, ele chama de regente. Mas aí é para quem quiser, né? Quem quiser ler um pouquinho mais de Trigueirinho também não faz mal, não. Hércules tem um amigo até então inseparável e conta com ele para ajudá-lo a realizar essa tarefa. De fato, o amigo fiel segue-lhe os passos por onde quer que ele vá, juntos aquieta um plano inteligente. Os animais, por mais fortes que sejam, não são tão inteligentes quanto os homens, né? Assim eles acabam encurralando as éguas, após laçá-las uma a uma, o herói festeja o sucesso alcançado. O que acontece? Ele já conseguiu, lógico, ele era um ser, tinha uma força excepcional, né? Porque ele era filho de Zeus, era meio humano, meio divino, né? Meio Deus, não semideus, né? Melhor falar assim, né? E aí, depois que ele pega tudo, laça tudo, ele fala: ah, tá bom, já fiz tudo isso aqui, tá? Aí ele pega e deixa para esse amigo dele cuidar. Fala: ó, vai lá, agora eu já lacei todas, já prendi todas elas, você vai lá e guarda ela lá, leva ela lá para o pasto, tira do pântano, né? Só que o amigo dele não tem a mesma força que ele, né? Ele é um semideus, né? E o que acontece? O amigo dele começa a fazer e ele vai embora, né? Simplesmente, já fiz o mais difícil, agora deixa ele fazer a parte que ele, entre aspas, considerava facinho. Só que daí o amigo dele não tem a mesma força que ele, as éguas começam a se movimentar, escapam e todas elas juntas vão lá e mata o amiguinho dele, né? Essa é a parte falha da realização, né? Ele pega e deixa aquilo que ele tinha que terminar e deixa para o outro, né? E quantas vezes nós também fazemos essas coisas, né? Em vez de a gente ir até o fim, larga para o outro, e o outro às vezes não tem a mesma capacidade ou competência naquele momento, né? Ou conhecimento para tá concluindo e finalizando determinadas tarefas. Então aí o trabalho volta do zero. Então, nesse ponto aí, Hércules aprende uma grande lição, né? E o que torna ele um pouquinho mais sábio, mais humilde, né? E um tanto desencorajado pelo impacto da morte do amigo, ele recomeça a busca das éguas, deixando para trás o cadáver do amigo estendido no chão. Novamente ele consegue recapturar as éguas, né? As éguas selvagens. Resta, no entanto, o corpo sem vida do amigo como testemunha de uma ação irrefletida, né? O instrutor vem em seu auxílio. O instrutor aqui é um instrutor interno, né? Ou a própria alma ou o eu superior, né? Examinando a situação, envia os animais capturados para um lugar de paz. E o povo dá graças a Hércules, ele é bem-vindo. Ele tem ele como libertador, enquanto o corpo do amigo jaz ali, bem à vista de todos. Tristeza e entusiasmo são próprios daquelas terras e daqueles pântanos. Mas mais para frente a gente vai estar vendo o simbolismo de todo o que é esse pântano, o que é essas ervas, né?
Aproveite a lição dessa tarefa, diz o instrutor. Depois de tudo passado, Hércules ouve atentamente, pois começa a ter consciência do serviço a ser prestado aos homens em geral. Por aquela mostra, vê o que o espera no futuro. Mas experiência não termina ali. Em seguida, o instrutor diz-lhe que o trabalho, sim, foi bem feito. Quer dizer, bem feito não. Que o trabalho, sim, foi feito, porém, mal feito, né? O trabalho foi realizado, mas foi mal feito, porque ele deixou para o amigo e o amigo morreu. Então, essas palavras do instrutor começam a pegar fundo na alma dele, né? E nessa situação, aí ele começa a dar mais atenção a essa voz interior, né? Ou seja, a voz da intuição, a voz da alma ou do eu superior. E daí essa mesma voz diz para que ele não pare por causa do acontecido, impulsionando. A voz indica-lhe um segundo portal, ou seja, uma segunda prova, onde um novo trabalho aguarda. Porém, antes de partir, Hércules põe-se a refletir sobre a tarefa recentemente concluída. Gente, eu vou pegar um chá com a gargantinha secou. Até aqui tudo bem, vocês estão acompanhando, né? Estão acompanhando, espero que vocês já tenham dado uma lida, né? Então isso também facilita o entendimento. Mas também quem não deu também sem problemas. Dá para entender, né? Então, agora vamos lá. Para Hércules, refletir sobre o trabalho significava se tornar uma alma pensante. Isso é importante. Após tantas encarnações de cegueira e ignorância, em que se vive superficialmente certos fatos marcantes que poderiam ser melhor elaborados, né? Então, isso aqui é uma das coisas importantes, né? É nós, né? Nós, você, eles, né? É tornar-se alguém com capacidade de reflexão, né? De observar o que está acontecendo, o que fez, pensar sobre os fatos que está acontecendo ao redor, né? E depois de cada ação que eu faço, também refletir se aquilo poderia ter sido feito melhor, entendeu? Poderia ter sido feito de outra maneira, né? Ou seja, se o trabalho realmente foi bem feito, ou se isso foi só feito. Então, esse parágrafozinho aqui é bem importantinho, né? Então, porque aí ele começa a explicar, vê-lo simplesmente passar sem deixar qualquer consideração a respeito, né? Ou seja, sobre os acontecimentos, implicaria essa altura deixar de desenvolver uma série de potenciais. Seria como abandonar o pântano, elemento simbólico, né? Entregue a si mesmo. Nesse sentido, o primeiro trabalho é um novo início, né? O pântano aqui ele está simbolizando o nosso inconsciente, né? Ou a mente não treinada, a parte da mente selvagem ainda, né? Também reflete as éguas selvagens, né? Uma reflexão acerca da história das éguas selvagens pode levar o homem ou a mulher, né, a reorientar-se, fazendo elevar-se do reino humano, onde esteve até agora, para outro estado de consciência que ele dispõe hoje. Essa história apresenta, pois, uma energia tanto para o mundo das formas, no qual estamos encarnados, como para o mundo sutil, onde temos nossas raízes e somos divinos, em termos de qualidade de energia. Quando a criatura humana desperta para cooperar com a evolução, deixando para trás as fases que vinham percorrendo em seu ritmo normal, mais lento, e dispondo-se a assumir a tarefa de capturar as éguas, ela entra pelo primeiro portal, onde a alma, né, que está representada por Hércules, pelo próprio ser, e a personalidade aqui do amigo trabalhar juntas, né? Essa, essa também é uma das partes importantes, né? A evolução não dá em saltos, né? A nossa, por mais que a gente aspire o eu superior, né? E ele está ali, está sempre presente, né? Sempre existir, sempre vai existir, não tem como, né? Mas
essa integração entre a nossa personalidade aqui, por exemplo, eu, Zezinho, existindo, né, com a própria alma, né, com a próprio o núcleo de alma, o núcleo causal, aquele que está armazenado toda as minhas informações de outras vidas e de todo dessa vida também, né, que está ali, esse alinhamento, né, vamos chamar, a integração, o alinhamento tá todos sintonizados, é muito importante, né? Então, quando a gente começa essa busca, isso é o que mais as coisas vão acontecer para que isso, né? As coisas vão acontecer ao nosso redor, fatos, acontecimentos, instruções, para que esse alinhamento vá acontecendo, né? Entre a personalidade, né? e, e a própria alma, né? Não sei se está ficando claro isso, mas daqui a pouco a gente já abre para perguntas, né? E esse é o caso de Hércules, né? Ele ainda está um ser muito bruto e agora começou a se lapidar, né? Ou seja, ele entrou no processo evolutivo, entrou dentro, assim, conscientemente, né? Todos nós estamos no processo evolutivo, né? Até o cara que está lá no barzinho, lá todo dia bebendo, ele está no processo evolutivo. Não pode falar que ele não está, ele está, né? Mas conscientemente não, né? É a hora que você começa a assumir conscientemente aquilo, né? Eu quero ser um ser melhor, eu quero evoluir, eu quero estar no processo, eu quero conhecer o plano divino, né? Eu quero melhorar, eu quero, né? Eu pretendo me lapidar. Aí que começa verdadeiramente assim, né, o processo a nível consciente. E a partir dali, em algum momento, né, em determinados momentos, você começa a receber orientações desse instrutor interno, né? Necessariamente, né, o instrutor interno ele vai falar, né, via intuição, mas às vezes depende da fase que você está, você não consegue ouvir essa intuição. E aí usa-se outros recursos, né? Livros, pessoas falando, né? Filme que às vezes traz uma inspiração, uma pessoa falando uma coisa, determinados acontecimentos ao seu redor que faz você refletir e te traz uma consciência maior do que está acontecendo, e aí se vai. Ou um guia, né? Às vezes você vai lá no terreiro, fala com o guia, o guia fala, gente, enfim, você precisa fazer isso, enfim, precisa ter mais paciência, precisa disso, né? Precisa fazer exercício físico, sei o quê, precisa fazer o quê, precisa comer melhor, né? Precisa parar de tomar cachaça, né? E aí vai. E assim se vai. E cada hora tem sempre temos um instrutor, né? Às vezes até uma pessoa conversando com você é um instrutor, né? Às vezes, né? Sempre é, né? Ou você está ajudando ela a instruir também. Não esqueça, contudo, de que o ser poderá contar com o auxílio de sua parte mais consciente, né? Ou seja, da alma, nesse caso, ou seja, o instrutor, que sempre estivera presente, porém mantendo-se no bastidores até certo ponto invisível. É, você não vai ver a tua alma, né? Você consegue senti-la, percebê-la, mas não vê-la, né? E nem vai se materializar, né? Não a alma, né? Que já é você materializado, sim, só por causa disso. Então vamos lá, agora ele começa a interpretação dos símbolos, né, em relação a essa parte do mito, né? Na história de Hércules, o pântano dominado pelo Senhor Poderoso simboliza o quê? A mente humana. A gente acertou aqui, ó. Ah, tá lendo, mas não tem problema, acertou. Então, esse pântano significa a mente humana, que a esta altura do processo começa a desenvolver-se elemento pensante, raciocinante. Não nos esquecemos de que ela é formada durante tantas encarnações pelo egoísmo,
crítica, crueldade e amor pela tagarelice. A vontade de falar danada, né? A fofocaiada danada, e aí vai, né? E às vezes falando coisas que não precisa falar. Isso todos nós, né? Todos nós em geral. Lógico que tem exceções, né? As éguas devastadoras equivalem a tais aspectos dessa mente humana que dão origem aos conceitos, às teorias e às ideias mais concretas e óbvias do homem, principalmente aquelas que se encaixam e se afinam com a mentalidade das pessoas em geral, da sociedade organizada, ou seja, do grande rebanho, né? Enfim, do mundo ainda não está transformado nas terras pantanosas. Aquelas terras, isso é. Peraí, eu li aqui, mas peraí. Acho que faltou ponto ou vírgula aqui. Enfim, do mundo ainda não transformado das terras. Ah, tá. Ainda não transformados, tá? Enquanto não muda, não transmuta, né? Essa nossa mente gritante, e a gente já sabe bastante sobre essa mente, porque né, toda a nossa leitura e estudo do Paul Bruto é sobre isso. É grande parte sobre essa mente aí, né? E essa mente que somos nós, essa mente concreta, né? E que a gente sempre vem falando, né? A necessidade de silenciá-la, né? Por isso a prática da meditação, né? Meditar e entrar em silêncio, né? E isso é muito importante, porque da hora que a gente transcende essa mente, que a gente consegue perceber o quanto, né? O quanto que ela é perturbadora, né? Perturbadora por causa desse fluxo de pensamento constante, sempre engata já um pensamento no outro, né? Tum, 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 tá sempre, não para, né? A hora que para, a hora que você consegue um silêncio, nem que seja por alguns segundos, aí você tem essa percepção do que é estar sem essa mente toda hora tagarelando, né? Essa mente é útil, sim, é útil aqui, né? Para Por quê? Porque ela nos faz perceber esse mundo, né? Os objetos, as coisas, etc, etc. Mas fora isso, também nos prende, né? A partir do momento que ficamos identificados a essa mente, ficamos presos a, a esse mundo, né? Preso no sentido que a gente não tem consciência do outro, não pode ir para lá, senão você está preso. A palavra eu sei que pode ser dura, mas é, literalmente é isso, né? A não ser que a partir do momento que você consegue transcender essa mente e atingir outras possibilidades e ir e voltar pela sua própria vontade, aí você é livre. Até então você não é livre, você está preso aqui, está totalmente identificado. Aquelas terras, isso é, o nosso ser, pode tornar-se férteis e felizes quando libertos de suas próprias tendências, ou seja, a mente, né? Essas éguas que existem em todos nós e correspondem a aspectos mentais que implicam devastação e crítica, são passíveis de transmutação e de desenvolvimento quando inspirada pelo lugar de paz. Ou seja, lembra que lá atrás ele falou com o instrutor, né, ia levar elas para o lugar de paz? Então, é a gente pegar tudo isso aqui e silenciar a mente, né? A partir do momento que você silencia, você consegue dar um salto quântico, né? Ainda que seja dentro da própria mente, mas na parte da mente mais sutil, né? Mais transcendente. E olha que tudo isso que a gente está falando é coisinha básica, viu? Não é nada do outro mundo, não. No outro mundo ainda precisa passar, né? Precisa passar essa outra mente aí, né? Para chegar ao transcendente de fato. De fato, no final do episódio, o instrutor envia os animais para lá. O que significa isso? Conforme sabemos, a mente tem dois planos. Sim. Acima das éguas, ela é capaz de abstrações, de captação de ideias superiores e alberga, durante uma série de encarnações, um instrutor do homem encarnado.
né? Então, é aquela mente que a gente chama de mente sutil, mental superior ou mente búdica, né? Todos isso é sinônimo para essa mente, além da mente concreta, além de vigília, né? Então, esses dois planos é da mesma mente. Não é que tem uma mente e outra, não. É a mesma mente em planos diferentes. Só que a gente aprendeu a usar, desde pequenininho, a gente aprendeu a usar só isso, só essa mente concreta, que é essa mente de vigília, e a gente se identifica com o corpo e assim vai, né? E aí toda a história você já conhece, que vocês estão aí e nós estamos aqui. Perguntas até agora, pessoas? Perguntas, comentários, ainda tem 2 páginas só, então tem tempo para responder perguntas, para comentários. Eu vou perguntar. Sobre a parte das éguas, né? É quando a gente, que eu vejo das rebeldias, né? É, da gente ficar assim, às vezes revoltosos, tal, que é onde leva a gente em situações difíceis, de às vezes até se prejudicar a gente como a outros também, né? Raivosos, né? São as éguas que devoram a gente, né? Que é a nossa mente. Esse é meu entendimento, Sim, 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 é isso né? mesmo. As éguas selvagens devoradoras de homens, sim. Elas devoram o mundo, é só você olhar para o mundo. É, Você pega o é, Google ali, a hora que você abre notícias, você só vê. Eu não vou nem falar porque estou alimentando o próprio campo. É só nhaca, né? Morte, é não sei o quê, é não sei o quê, é não sei o quê, é não sei o quê. E é todo dia é as mesmas coisas de formas diferentes, com personagens diferentes, né? É destruição, né? Destruição é, de homens, né? Homens e mulheres. Né? é. É isso aí mesmo, senhor. Esse é o simbolismo das éguas selvagens e do pântano, né? Do Hum, pântano mal cheiroso, né? É o hum, nosso tá, inconsciente até transmutar, né? é, entendi. Gratidão. Gratidão. Então vamos dar sequência aqui. Então vamos lá. Aí o trigueirinho continua aqui, né? Dizendo: quando a parte humana é domada, simbolicamente recebe a cela, que pode sustentar firmemente o cavaleiro, né? Então, quando você consegue domar essa mente, né? Literalmente você consegue botar a cela ali. Né? Até, até é interessante, queria ver esse negócio da cela, que outro dia eu estava refletindo, eu estava num momento de reflexão, lavando louça, hein? Você vê, lavando louça também ajuda a reflexão. Com certeza. Aí estava lá, e aí me veio assim, é, a mente, tudo bem, te dá aquele exemplo da mente que é o cavalo, né? A mente é um cavalo bravio, né? Uma égua selvagem, não importa, está ali e, né? E você precisa montá-lo, né? Mas não basta montar uma vez, né? Trigueirinho fala isso aqui também, né? Não é uma vez que você montou, não, beleza, lindo, acabou. Não, se fosse assim era fácil, né? Não, mas você monta ela uma vez, você vai lá, consegue colocar a cela, monta, né? E depois você desmontou, meu amigo. É todo o processo de novo. E se você ainda pelo menos faz isso uma vez todo dia, ainda fica um pouquinho mais fácil, porque você faz todo dia, você já tem um jeito, você já vai lá, coloca a cela, sobe a mente, acalma e abaixa, e ela volta para o interior. Estou falando da mente de vigília, ela volta a mente para o interior e você acessa a mente sutil, a mente búdica, né? Fazendo isso todo dia com regularidade, cria-se um facilitador. Agora, lógico, você vai fazendo isso durante anos e anos e anos, chega uma hora que, né, que essa mente realmente, ela, a mente superior assume e pronto, né? É fim de game, né? Aí é mais tranquilo. Mas enquanto isso não acontece, você precisa ter todo esse preparo, né? Aí você tem um dia super agitado. Brigou com o chefe, brigou com o cavalo, brigou com o companheiro, com a companheira, sei lá o quê, tá. Aí você senta para meditar,
tudo bem, é importante, mas então, mas o cavalo está pulando ainda, entendeu? Até você fazer o cavalinho ficar calmo para você botar a sela, ali você vai mais de meia hora, uma vez 1 hora, entendeu? É diferente quando você vai para meditar, você pegou, né? Meia hora antes, 1 hora antes, você ficou lendo um livro lá do Pibi, ou do Ramana, ou sei lá, outros autores, né? E que realmente foram instrutores verdadeiros aqui dentro desse planeta. Então, ali, só daquela leitura ali, você já acalmou o animal selvagem, a égua selvagem. A hora que você senta para meditar, é só botar a sela, entendeu? Mas só o ato de botar, eu estou falando tudo isso metaforicamente, simbolicamente, né? Mas só para você meditar, você chega, eu vou meditar, tá ali, tá. Sim, a própria vontade, a coisa está ali, mas até você, né, laçar a égua, trazer ela aqui, botar ali, botar ali a sela, falar, agora eu vou subir. Ela ainda, depois que você sobe, ela ainda vai pular um pouquinho, entendeu? E tá. Até você silenciar, é todo um processo. Por que que eu estou falando isso? Porque as coisas não é quadradinha, não é estanque, né? E o processo de silenciar a mente, que a gente chama de entrar em estado meditativo, é a mente estar em silêncio, né? Então, isso que é meditação. Então, até você silenciar a mente, é um processo grande. E isso é feito repetidas vezes, às vezes, durante uma encarnação, 2 ou 3, entendeu? Não dá para saber, né? Não dá para saber quantas encarnações nós treinamos isso ou não, né? Para estar aqui hoje. Mas tem que começar um dia. Se não fez lá atrás, vai ter que começar hoje. E, e é importante saber, a meditação é importante, é imprescindível. Seja ela como você vai for sentado, coisando, com mantra, com respiração, com pranayama, não importa se é fumando cachimbo, não tem problema nenhum. Mas só ela também não é, como é que fala, não é certeza de iluminação. Iluminação que eu falo é estar permanentemente no outro nível, né? Não precisar mais fazer nada, né? É estar confortável no nível transcendente. Então, aí precisa de mais coisa, precisa você lapidar todo o seu ser, né? Começar a lapidação, cortar alimentação, tatati, reflexão, trabalho altruísta, e tudo isso concomitantemente, mais a meditação. Mas tudo isso vai acontecendo, né? Eu estou falando porque você fala, não, é só eu meditar e eu já cheguei do outro lado. Pode ser, se você já cumpriu todas as outras etapas, né? Você já tá desapegado, já tá tranquilo, já equilibrou todos os seus processos, aí sim. Mas senão tudo isso vai acontecendo junto, né? Mas a própria vida vai fazendo isso, ó, né? A própria vida é o processo evolutivo, mas só que se deixar pelo processo natural, é lento, né? É erros, acertos, chicotada, paulada, tá. A partir do momento que você começa a tomar consciência, discernimento e fazer prática de silenciar a mente, aí as coisas começam a mudar e as provas também começam a mudar, né? Aí já começa a vir um outro nível de provas, né? Eu estou falando tudo isso que é para animar vocês, não é para desanimar, não. Porque é um processo árduo, mas vale a pena, né? É a única coisa que vale a pena. Isso já todos os, os instrutores, né, iluminados, verdadeiros, falam, é a única coisa que vale a pena é isso. Todas as outras coisas importantes, mas a única que vale a pena é isso, porque todas as outras coisas só existem para que a realização, né, do próprio ser, ou da alma, do eu superior aconteça, o despertar aconteça. Tá. Nossa, tudo isso por causa de uma cela, hein? Viajei aqui também. Então, o contato com seu nível mais alto, onde vem tudo pronto. Então, vamos ler de novo. Quando a parte humana é domada simbolicamente, recebe a cela que pode sustentar firmemente o cavaleiro.
há, então, um contato com seu nível mais alto, né? De onde vem tudo pronto, sintético e perfeitamente em conformidade com as necessidades reais dos homens e dos grupos a qual pertence. E não só com a necessidade imaginada que tem em conta um único indivíduo, né? Então, a partir do momento que a gente começa a crescer, a gente já pensa na coletividade, né? Cada ação nossa, né? Todos nós temos que trabalhar, que fazer isso, mas a gente já para de olhar só para o próprio umbigo, né? A gente já começa a pedir aquilo que pode ser harmônico para todos que estão ao nosso redor, né? A gente já deixa de pedir só para a gente, né? Durante época seguida, as éguas estiveram soltas, a mente foi cruel e devastadora. Por não ter ainda contato com o lugar pacífico que existe além dela, ou seja, da sabedoria, ela levou o homem a devastar primeiro o seu próprio corpo físico, com hábitos inadequados, né? Isso todos nós sabemos, né? E depois, até certo ponto, a própria natureza terrestre, ou seja, tudo em nossa volta aí, pessoal destruindo em prol do que chama de progresso, né? O progresso poderia existir, mas de forma equilibrada, óbvio. Levou a devastar seus relacionamentos através principalmente das éguas da tagarelice. Todavia, a mente superior, com sua visão conjunta, inclusiva e amorosa, é mais potente do que o poderio terrestre da separatividade e da crítica, simbolizado pela primeira história pelo Senhor das Terras Pantanosas, mencionado no começo da descrição do trabalho. Esse senhor, né, o senhor daquelas terras lá que criava as éguas lá, esse senhor equivale ao princípio mental humano ainda não evoluído, né? Então, quando a mente concreta está assim, a gente está cheio de exemplos disso. Aí é só sair na rua, né, e dar uma olhadinha. Às vezes não precisa nem sair na rua, né? Às vezes tem gente perto da gente mesmo. Reter essa mente que critica, que tem ideias e teorias próprias, que é eivadas de preconceitos, e transportá-la para um outro patamar, levando a captar o pensamento superior, a energia da alma, usando-se para tanto a força da própria decisão, eis a tarefa hércula, né? A ser empreendida por nós. Então, esse aqui é um ponto importante, né? É o trabalho de Hércules. Então, quando a gente fala trabalho de Hércules, é um trabalho que requer um esforço sobre-humano, né? Esforço de tudo aquilo que a gente tem para que a gente consiga realizar, né? E essa bendita mente concreta nossa é um trabalho de Hércules, literalmente, para todos nós, né? E todos nós vamos ter que fazer, de um jeito ou de outro. Se não fizer nessa, vai ser lá outra. Se não for lá outra, vai ser lá outra, né? E assim se vai, né? Mas isso é um trabalho realmente digno de Hércules. Advirta-se, no entanto, que isso não é obtido através de um mero exercício técnico, ainda que persistente. A aspiração ao silêncio interior e a ideia perene de transformar-se deve estar sempre viva por trás da mente que pensa, né? E essa é a maneira de capturarem as éguas, né? Se vocês lembrarem, de vez em quando eu coloco lá, tanto no grupo de estudo, às vezes no grupo dos guardiões, né? Coloco lá, é sempre bom lembrar, né? É sempre bom lembrar, né? Esse é um toquinhos que eu estou dando, lembrar, né? Lembrar que sou um ser consciente, que sou uma alma, que estou existindo, que tenho um eu superior, que tenho uma mente além, né? Tem uma parte dessa própria mente que é saudável, né? Que é intuitiva, que está em contato com os planos superiores. É tudo isso, é manter, né? Aqui é isso que ele está falando. Não adianta só fazer exercício, né? Durante todo o dia, à noite, né? Durante o sono, sonho, né? Tentar manter, né? A consciência presente de quem você é, né? Que é um ser divino, transcendente, que existe. Manter essa mente ali, né? Manter esses pensamentos até que isso fique natural, né? Por isso que é um trabalho de Hércules. O ideal permanece no fundo como um cenário protetor, enquanto a crônica da vida mental
se desenrola como uma peça de teatro, né? Isso também é o que o PIB fala, né? Está no mundo, sem estar no mundo, está ali, mas está consciente, né? O que é estar no mundo fazendo todas as coisas? É isso, né? É estar consciente, sabendo que ali tudo está acontecendo, mas você está consciente. É só isso. Simples, né? Difícil é fazer. Não devemos, porém, iludir-nos pensando que, a uma certa altura, o trabalho já esteja pronto. A história de captura da mente é longa. Para que o egoísmo seja completamente domado, são necessários muito tempo e trabalho. Mais tempo é mister ainda para que ele seja sublimado nos planos supraconscientes de cada um de nós, conforme veremos. Mas essa é só a primeira etapa, tá, gente? Fica tranquilo que tem mais 11 depois ainda, tá? Então, não é para desanimar, não, tem mais 11 ainda. Essa é só a primeirinha, a basiquinha. Mas tudo isso vai acontecendo ao mesmo tempo, tá? Todo nós está vivendo, está existindo, está fazendo as coisas, está indo atrás. Tá? Só tem mais 11. Ainda em relação a esse primeiro desafio enfrentado por Hércules, há algumas considerações importantes. São 12, são 12, né? Quem está falando? Alô, alô, alô. Era eu, paizé. É que o seu som está saindo intercortado, mas pode. É. Não, a internet está meio ruim aqui. Eu estou falando, são 12 os trabalhos de Hércules. São 12 os trabalhos de Hércules. Dentro desse mito, sim. Se você pegar o mito completo, depois ele tem mais coisa, mas não. Aí já é outras jornadas, aí tem mais uma jornada com o feminino, tem umas coisinhas lá, mas dentro desse estudo, dentro desse livro, sim. São os 12 trabalhos do Hércules. É que 12. esses dias atrás eu estava. Estou te ouvindo. Nossa, está muito ruim a internet. Esses dias atrás. Não, tá ruim a internet. Depois eu falo. Tá, tenta falar agora deu para ouvir. Vamos ver se a gente consegue. É que esses dias atrás meu filho estava assistindo uma série que é de lutas e tal, aí apareceu também o Hércules lutando numa dessas lutas entre deuses e mortais. Aí mostra os 12 trabalhos de Hércules. Cada hora ele tem um poder, e aí vai acontecendo algumas coisas com ele quando ele usa esse poder. Ah, não, mas aí são adaptações do mito, né? Não é um Sim, mito, não é? não é um mito. Sim, sim. Tá? Dentro do mito que eu me lembro, ele não tem luta com outros deuses, não. Ele tem trabalho. Não, não. Só mostra só os trabalhos dele, aí ele ele tem esses poder dentro dele, né, que são 12 trabalhos que ele executa. Não necessariamente para luta com outro ser. Ele tem 12, é como se fosse 12 é, armas, coisas assim que ele pode desenvolver. Então, mas aí foram. Daí o pessoal faz adaptação para o cinema ou para Sim, jogos, né? Mas daí sim. aí já entra a fantasia do. Mas também. É bem é lúdico. É. Então vamos dar sequencinha aqui para a gente fechar esse primeiro trabalho do Hércules aqui. Ainda em relação a esse primeiro desafio, o primeiro desafio enfrentado por Hércules, há algumas considerações importantes a serem feitas. Durante a captura das éguas, assim como o herói, passamos por algumas crises bem típicas de certo estágio evolutivo, como, por exemplo, a da superestima, né? A gente começar a achar que está além do que realmente está, né? Assim como Hércules já se considera por demais importante para executar tarefas tidas como corriqueiras, como a de conduzir as éguas já capturadas, acredita que pode transferir o encargo para alguém menos dotado que ele. Mas o amigo que o acompanha, embora fiel, não chega aos pés de competência de Hércules, né? Até então, até então em separado, como vimos, é o eu pessoal, ou seja, uma parte nossa, né? A gente tem que estar lidando com essas coisas inteiramente, né?
Outras partes do ser, com outras possibilidades, precisam agora incluir-se no processo. Hércules percebe, através dos acontecimentos, que ações sem a colaboração da energia da alma não são mais viáveis no seu estágio evolutivo. Assim, aos poucos, a mente adequa-se aprendendo o que é necessário aprender. Hércules é, portanto, um ser complexo que trabalha para integrar todas as suas partes e que, com o tempo, através de suas experiências, vai formar uma perfeita unidade em si mesmo e de si com todo o universo. Alguém disse que os salvadores do mundo trabalham lentamente porque o tempo nada representa para eles. Isso sim. Assim é. Quem captura as éguas, conduzindo-a para o local de paz, terá energia para tornar-se um dia um salvador. Essa é, na verdade, a meta de todo o Hércules. Né? Salvador aqui entenda alguém iluminado, né? Alguém já realizado. Então, esse é o primeiro trabalho de Hércules, né? A gente vai ter mais 11 durante esse processo aí. O que é importante aqui para nós do grupo, ou para quem for assistir o vídeo durante a semana aí, a gente estar refletindo sobre isso, né? Durante essa semana, vendo o que nós estamos fazendo para laçar essas éguas selvagens, né? Para tirar desse pântano aí todo aí, né? O que a gente pode estar fazendo para melhorar tudo isso dentro de nós mesmos, né? E tomar consciência, né? É aquela parte basiquinha que os mentores falam na ayahuasca, os guias falam de certa forma mais simbólica dentro da Umbanda, né? Que é tá transcendendo, né? Tá se observando, né? É começar a se observar os pensamentos, observar os sentimentos. Esse é o beabá, né? Esse é o beabá. Sem isso, não. E esse é o básico do básico, né? Começar a se olhar. E, e não se preocupar muito, mas se olhar, né? Ó, tá vindo um pensamento, né? Tá vindo outro, né? Que pensamentos que se repetem mais, né? Que pensamentos que faz eu ficar mais irritado, que pensamento que faz eu pensar mais em sexo, que pensamento que faz, né, que está vindo, que faz eu pensar mais em tomar cachaça, ou sei lá o quê, ou ficar comendo gordura, sei lá, né? E os sentimentos que vão vindo, né? Determinadas pessoas, que tipo de sentimento desperta em mim. Quando uma pessoa fala determinada uma coisa, por que aquilo me irrita tanto, né? Porque é um outro falando, né? Teoricamente, está no estágio avançado, não há nada que possa irritar, né? Mas é perceber isso, né? Esse é o processo, né? O processo de estar se olhando. Óbvio, né? Já falei, praticar, né? Dentro do possível, cada um com o seu tempo, praticar um pouquinho de meditação, praticar um momento de reflexão, leitura, né? Leituras de livros de seres que realmente tiveram encarnado e foram instrutores verdadeiros, né? É tudo isso, é todo um monte de coisas que a gente vai fazendo ao mesmo tempo, né? É tudo isso que vai nos permitindo ter uma elevação. E a própria vida, né? E vivendo a vida, e se percebendo, e se olhando. E não se achando melhor do que o outro, do que a outra, evitando fazer fofoquinha, né? Isso serve para todo mundo, para todos nós. Esse é um processo para todos. E esse é um processo realmente de Hércules. É isso aí, meus amigos, meus estudantes, caros colegas estudantes. Se tiver perguntas, comentários, se não, encerramos. Fiquem à vontade. Não perguntas, não comentários. Ok. Reflexões, então, para a semana. Uma boa noite, alegria. Tocar o sininho. Quem sentir confortável, fechar os olhos, 30 segundos aí de olhar para dentro um pouquinho.
Grande Espírito, Grande Mãe, mestres, mestras, maestros, maestras, sábios e sábias, do conhecimento, da sabedoria, nos traga sempre inspirações, vislumbres e nos mantenha firme na busca do conhecimento, da verdade, de si mesmo.